Olá, talvez você já conheça o meu canal, então você sabe que nesse primeiro momento eu peço que você já curta esse vídeo, já se inscreva e compartilhe esse vídeo para quem você conhece e curte fundos imobiliários. Hoje eu vou falar sobre um fundo que está sendo muito procurado, muito pesquisado por vocês, que é o Maxi Renda. E eu vou fazer dois vídeos e vou soltar ao mesmo tempo, tá? Então se você está curtindo esse vídeo, depois assiste o segundo. Ou se você começou pelo segundo vídeo, talvez você está vindo assistir esse agora. O segundo vídeo vai falar sobre a subscrição do Maxi Renda e esse vídeo eu vou fazer uma análise sobre o fundo, então, para você entender tudo como ele funciona. Bom dia, boa tarde, boa noite, investidor. Seja bem-vindo ao Vivendo de Dividendos, seja bem-vindo ao meu canal, a mais um vídeo, e hoje nós vamos falar sobre o Maxi Renda, né? Um fundo imobiliário que está sendo muito procurado por vocês, está sendo muito pesquisado e muita gente falou comigo nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, perguntando sobre esse fundo, então eu decidi fazer um vídeo de urgência para que vocês conheçam esse fundo, já que ele entrou agora em oferta de subscrição. Então muita gente me perguntou sobre, né, se valia a pena ou não, então eu decidi fazer uma análise completa para vocês entenderem como esse fundo funciona. Então, como você já conhece, talvez aqui nossos vídeos aqui no canal, as análises são feitas mostrando o relatório em si, tá? Então você não vai ver a minha imagem, você vai ver a imagem do relatório e eu vou estar explicando algumas partes importantes para que vocês entendam e saibam então se vale a pena ter esse fundo na carteira de vocês, se vale a pena entrar em subscrição ou comprar o fundo no mercado secundário normalmente, ok? Então fica aí com a análise, eu espero que você goste. Primeiro de tudo, o Maxi Renda, ele é o quê, né? O que ele é? Ele é um fundo de gestão ativa, né? Ele é composto aí por três tipos, né, de frente imobiliária. Então ele é um fundo que ele trabalha com CRI, né, com certificados imobiliários. Tem um vídeo aí no canal falando sobre isso. Ele é um fundo que trabalha também com SPS, né, que é permuta imobiliária, eu vou explicar um pouquinho depois, e ele também tem FIIs na sua carteira, fundos imobiliários. Então ele não deixa de ser um fundo híbrido, né? Um fundo que tem muitas frentes de trabalho e isso fica legal para a dinâmica, né? Para deixar a carteira um pouco diversificada. Você está vendo aí o gráfico, né? O gráfico da distribuição, então ele tem 73% do fundo tá em certificados e recebíveis, então assim, algo importante, tá? O fundo tem como estratégia, né, um target, um alvo aí, chegar a 80% do patrimônio em certificados. Então, provavelmente aí a próxima emissão, não saiu o prospecto ainda, mas provavelmente a próxima emissão vai ser para adquirir novos FIIs para chegar aí no target do fundo, que é 80% em CRIs, tá? E 20% em SPS, então provavelmente vai alocar nessas duas áreas do fundo, e a gente vai um pouquinho para frente, você vai entendendo aí como funciona mais. Primeiramente eu quero falar um pouquinho sobre os CRIs do fundo, tá? O fundo ali você viu que ele tem 73% de CRIs, de certificados recebíveis. É importante então ressaltar que com o crescimento da economia, né, com a taxa de juros se mantendo aí, com a probabilidade de uma taxa de juros se manter assim como está, ou talvez até baixar um pouquinho, então ficou bem claro para o mercado de certificados recebíveis que esse mercado está se aquecendo, né? Que existe uma procura, está começando a aumentar a procura, então é importante para o Maxi Renda que isso aconteça, que isso continue, né? Porque ele vai agora principalmente entrar numa subscrição e ele tem aí uma grande parte do seu patrimônio em certificado, então isso é bem legal. Só para você ter uma noção do tamanho do mercado, atualmente existem aí uma faixa de 80 bilhões de certificados emitidos, né? Então, só a Caixa Econômica Federal, mesmo que isso seja informação privilegiada, entre aspas, né, que muita gente não concorde que isso possa acontecer, somente a Caixa Econômica Federal, que é detentora de grande parte dos CRIs aí no Brasil, ela tem ideia, né? Ela tem ideia de fazer até o dobro disso no ano de 2019 e 2020, né? Ela tem ideia até de emitir 100 bilhões em certificados para expandir aí a carteira imobiliária, né, dos seus clientes. Então isso para você ver o tamanho do que os certificados imobiliários têm a crescer e a oportunidade que existe para os fundos que trabalham nessa área, né? Se você ver o gráfico aí então, só para você ter uma noção, né, esse aí é o gráfico de volume emitido e o estoque de CRIs, né, que existem aí disponível, né? Então, de 2017 para 2018, né, pulou aí de 76 bilhões para 79 bilhões, 3 bilhões aí foram emitidos, e a quantidade de estoque, né, o que existe a mercado aí continuou basicamente a mesma coisa. Então isso quer dizer que existe uma demanda, mesmo de 2017 para 2018, crescente.
e esse gráfico mostra o quanto vem aumentando, né? De 2013 era quase metade do que existe hoje, então a diferença é bem grande, isso pode ir mudando aí ainda com o tempo. O fluxo de caixa projetado, né? Esse fundo ele fez uma expectativa de recebimento para 12 meses do fluxo de caixa do fundo em si, tá? Então isso também interfere nos pagamentos para o fundo imobiliário, né? Então se a gente for olhar, o fundo ele tem períodos aí que eles estão esperando receber muito mais dinheiro, principalmente em dezembro de 2019, né? Onde o valor aí bate até 17,5 milhões de reais só nesse mês, né? Entre amortização, juros, correção, e isso acaba influenciando no valor que é pago ao cotista. Então, o fluxo projetado dos 12 meses é esse aí no gráfico que você está vendo, né? Atualmente nós estamos aí em abril, né? Abril de 2019, que foi na faixa de 7,6 milhões, né? Então, com o passar dos anos aí pode aumentar até em 10 milhões até dezembro, como você pode ver no fluxo de caixa, tá? Isso é bastante importante para os cotistas. Flight to Quality, tá? Isso é importante também porque aqui a gente consegue ver que lá em 2017, no começo de 2017, a quantidade de fundos, né, high yield, né, isso quer dizer o quê? São fundos com maior pagamento, né, com maior bônus de empréstimo, era bem maior, né, se concentrava aí até em 70%, 60 e tantos por cento do fundo era mais high yield do que high grade. High grade quer dizer o quê? Fundos que pagam um pouco menos, né? O bônus é um pouco menos pelo empréstimo, porém a garantia é maior, né? São fundos melhores, fundos que basicamente, entre aspas, garantem o recebimento. Então a gente consegue ver que com o tempo, hoje 61% do fundo é high grade e 39% é high yield, né? Então virou aí a régua, né? Passou de 74 de yield para 61 de grade, de high grade. Então a gente consegue ver que com o tempo está melhorando os CRIs, né? Os certificados que o fundo tem, está melhorando a qualidade, diminuindo um pouco a rentabilidade, mas mesmo assim o fundo consegue garantir com outras frentes. O breakdown da carteira, né? Aqui a gente consegue ver o status da operação. Isso aqui é importantíssimo para quem vai investir em fundo de certificados, para reconhecer como anda o relacionamento entre o fundo e os devedores, né? Então aqui é bem importante. 84% do fundo, os recebimentos, a operação está normal, né? Sem problemas, acontecimentos, pagamentos corretos e tudo mais. Aí nós temos 13% estressada, né? Estressada aí é que já está dando alguns problemas, o fundo talvez já está tendo que entrar em contato para acertar recebimento e tal. E 3% que são os preocupantes, que já são os casos mais avançados, são aqueles estressados que não conseguiram resolver o problema e isso ficou um pouco mais grave, né? Talvez inadimplência, deixando de pagar e tudo mais. O setor do devedor, a gente consegue ver aqui que a maioria, 48% do fundo, está no setor comercial, né? 24% aí está no residencial e 28% no crédito corporativo. E aqui no outro gráfico, que é do devedor, o detalhado dos setores, a gente consegue ver que 34% está em galpões logísticos, 21% em loteamento, 19% em corporação residencial, 17% em shopping center, depois tem lajes, educacional, enfim, tá bem pulverizado aí o setor dos devedores, tá? Então, isso a gente deve ficar ligado. Os indexadores, quase 50%, quase metade do fundo é IPCA, depois aí nós temos 24% e 23% IGPM, CDI+, e depois 8% CDI. As fontes de pagamento, né, os estados aí responsáveis pelo pagamento, grande parte, 63% está em São Paulo, e depois bem pulverizado pelo país. Agora aqui é importante a gente ver que as 10 maiores exposições, né, do grupo, né, os 10 maiores CRIs, os 10 maiores certificados do grupo, então a gente consegue ver até como está o status, quanto em porcentagem do patrimônio está alocado esse empréstimo e tudo mais. Olhando para esse gráfico aí que você está vendo, a gente consegue ver que o maior, que é com a Conspar, né, que é de 16,8 milhões, foi feito só uma operação, vence em 2023, já foi concluído quase 70%, foi feito aí tem uma duração de mais 22 meses, né? Então tá bem tranquilo, status normal, um patrimônio líquido total alocado aí era de 7,5%. Depois nós temos outros aí, né, da Rogemark com 15 milhões, da Whirlpool a 15 milhões também, Ribeira 14 milhões, todos eles com status normal e PL aí aproximado entre 4% e 7%, tá? Então todos eles
já bem avançados. Alguns com conclusão um pouco mais avançados, para 2030, 2032, que começaram agora, mas também todos bem tranquilos. Só existe aqui nos 10 maiores um que é da Hart. Eu vou explicar um pouquinho sobre ela. Ela teve aí uma exposição de 10 milhões, o vencimento era para 2018, né? A conclusão aí não se sabe, já que está atrasado. E o status é estressado, né? O patrimônio líquido alocado para esse CRI é 4,4%. Então agora eu quero só falar um pouquinho desse certificado da Hart, né? Então eu vou ler aqui, eu estou com o meu tablet aqui, eu vou ler o que está no relatório que você está vendo aí também, só para a gente entender um pouquinho sobre esse maior, né, entre os top 10 aí, o maior certificado que está com problemas de pagamento. Então, para a gente ficar entendido, né? Aconteceu que a Hart, né, com 10 milhões, acabou não pagando o seu empréstimo, acabou não pagando o certificado, talvez por problemas internos da empresa, então não vou entrar nesse caso, mas eu quero falar aquilo que interfere no fundo. Aconteceu que após o vencimento, né, o fundo exerceu a garantia, então ele tomou aí uma participação do edifício Oceanic, né, em Santos, e no mês de fevereiro aí não houve evolução na comercialização. Acontece que os certificados, quando ele gera o certificado e ele empresta dinheiro, fica com uma garantia, né? A Hart acabou não pagando esse certificado, acabou não pagando esse documento, e o fundo então tomou parte de um imóvel que era da Hart para comercializar e pegar o dinheiro. Então, esse patrimônio, esse valor está momentaneamente travado até que essa parte do imóvel venha a ser vendido, então pegar esse dinheiro para repassar aos cotistas. Então, dentre os 10 maiores certificados que existem hoje dentro do Maxi Renda, um só está estressado e tem maiores problemas. Os outros permanecem normais, e isso é bom para a gente ver que existe realmente uma qualidade nos certificados que estão dentro desse fundo, né? Então, para você ficar um pouco mais tranquilo quanto a isso. Bom, então a outra parte que eu quero falar é sobre as SPEs, né? Isso aí é permuta imobiliária. Acontece que o fundo, muitas das vezes, ele troca o imóvel pela dívida, né? Então vamos supor que ele emprestou 20 milhões, 30 milhões para a construção de um imóvel, ele pega parte desse imóvel como uma permuta e ele então passa a vender esses imóveis, né, através da própria construtora e vai tomando parte assim que as vendas foram concluídas. Em novembro de 2018, né, foi comercializado na cidade, somente na cidade de São Paulo aí, 3.843 unidades residenciais. E se a gente for olhar aqui o gráfico da evolução, né, dos 11 primeiros meses aí dos anos anteriores, a gente consegue ver que existiu uma evolução de 32% na comercialização de imóveis, de unidades residenciais. Isso é bom então para o Maxi Renda. Com relação aos lançamentos imobiliários, né, na capital paulista aí, no ano de 2018 até novembro foram lançadas 25 mil unidades, que foi 15% acima do ano anterior, que foi 21,6 mil unidades, né? Então, um crescimento também bem grande aí. O fluxo de caixa é importante você saber. Quando acontecem essas permutas, basicamente, o dinheiro que é entregue ao fundo, né, ele é entregue separadamente. Então, assim, 20% geralmente fica até a entrega das chaves, né, até a entrega do habite ali, e depois 80% do fluxo de caixa vem pós a entrega da chave, pós o habite. Então aqui tem algumas informações de projetos, de obras aí. Vila Olímpia, né, que começou a obra em 2017, a entrega em junho de 2019. Já foi aí 54% das vendas, o fundo investiu 5 milhões, aí a porcentagem do FII nas vendas é 22%, então aí tem alguns outros projetos, né? Vila Matilde, onde 12% é do fundo, já foi vendido quase tudo, 99%, Vila Prudente, 79% das vendas, aí 23% é do FII, Jardins 1, que foi começado esse ano aí, a entrega da obra para dezembro de 2020, final de 2020, 18% das vendas, 19% é do FII. Então tem vários aí imóveis aí que você também está vendo na sua tela, né? Imóveis que o fundo fez permuta, então isso dá uma diversificada na carteira. O legal é ver que o investimento do fundo não é tão grande comparado aos certificados, né? Então a gente consegue ver que isso fica bem pulverizado, esse problema. E também agora falando da terceira frente, né, de investimento do fundo, sobre os fundos imobiliários que existem dentro do Maxi Renda, né? O principal fundo imobiliário que existe dentro do Maxi Renda é o DMAC11, né, que tem aí 13 milhões de reais em volume, né? Então, assim, existe uma frente muito grande nesse fundo, e principalmente porque ele é um fundo que trabalha basicamente como o Maxi Renda trabalha, né? Ele trabalha aí com CRIs High Grade, né? Também fundos
certificados que pagam um pouco menos, porém tem uma qualidade um pouco maior. Então isso fica bem mais tranquilo do que se fosse um fundo que paga muito mais, só que os certificados são mais perigosos de não pagamento e tudo mais. Então o DMAC aí é um fundo que o Maxi Renda tem bastante, né? Outro fundo que ele tem é o RNGO, né, da Rio Negro, o Rio Negro, né, da Rio Bravo, ele tem o BRCR e tem o XPCM11, né? Então ele tem aí 4 fundos imobiliários, você viu, acho que a gente viu lá no começo, se não me engano era 6% do fundo estava em fundos imobiliários, então não é uma parte muito grande em porcentagem, né? O segmento de atuação aí, basicamente 68% é residencial e 32% é edifícios e lajes corporativas, né? A localização dos ativos também bem diversificada, né? Tem Amazonas, Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, então bem diversificada para qualquer problema. Então assim, os fundos imobiliários do Maxi Renda estão bem diversificados em diversas frentes de negócio, né? Então eu creio que não exista problema. Bom, depois da leitura, né? Depois da gente ter uma análise um pouco mais profunda sobre o Maxi Renda, eu venho falar aqui o porquê que eu acho que ele é importante para sua carteira. Ele é um fundo que ele performa muito bem, além de ter um valor de cota baixo, né, que você pode comprar colocando pouca grana. Ele é um fundo que está bem diversificado. Então ele é bem administrado, ele tem aí uma administração da XP, né, então já tem um know-how legal de fundo imobiliário. Eu quis criar esse conteúdo aqui para vocês, porque muitos de vocês talvez não entendem algumas coisas, algumas informações que estão em relatório, então eu quis passar. No outro relatório diz que o fundo não vem entregando 95% do que ele está recebendo, né? Ele está entregando aí na faixa de 80% por mês, porque ele está meio que deixando um reservado para a hora que entrar as subscrições, ele conseguir se alavancar e fazer tudo aquilo que ele quer. Fica aí e assiste outro vídeo que eu já postei junto, então você não vai ter que esperar para ser postado. Fica aí e já assiste.